Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Você que está acompanhando a gente aqui ao vivo ou no YouTube, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar 7C e a gente tem que trabalhar aqui, ó, o have, o must e o can't. Como será que a gente vai trabalhar isso? Vamos ver aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Vamos imaginar que você queira falar assim em inglês, ó. Eu tenho que trabalhar amanhã. Então, I have to work tomorrow. Aqui a gente está falando de algo que a gente entende como uma obrigação. Então, você vai usar o have to para expressar uma obrigação. Porém, existe uma outra possibilidade de você expressar uma obrigação, que seria o must. Então, se você falar assim, I must work tomorrow, ele funciona, ele dá a mesma ideia do I have to work tomorrow. A gente já vai ver melhor, assim, as diferencinhas do have to e do must, tá? Não se preocupe com isso agora. Por enquanto, você só vai entendendo que a gente tem que usar o have to e o must para expressar uma obrigação, algo que é importante fazer, tá? E a gente usa o can't para expressar também uma obrigação negativa, ou seja, uma proibição, uma proibição. Então, por exemplo, eu não posso, I can't, é, I can't, eu não posso, I, I can't miss, I can't miss my class tonight. Eu não posso perder a minha aula hoje à noite, tá? Ou seja, eu não posso, eu tenho que fazer tal coisa. Então, é uma possibilidade também de você usar isso. Às vezes você quer falar assim: "Ah, eu não posso usar jeans no trabalho. I can't wear jeans at work. I have to wear the uniform", tá? Então, só estou ilustrando aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Existe a possibilidade de transformar essas frases numa negação? Existe. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, I must not. Geralmente a gente fala must not, mas existe a possibilidade de contrair. A gente fala mustn't. I mustn't. Os dois tá certo. I must not. I must not be late for work. Eu não devo estar atrasada, chegar atrasada pro trabalho, digamos, né? Pensando assim. I must not be late for work. Ok. Agora, se eu falar, gente, e se eu falar o contrário, assim, ó, I don't have to, I don't have to go to work. Será que eu estou falando de uma obrigação ou não? Será que eu estou falando de algo que eu tenho que fazer ou algo que eu não tenho que fazer? Uma obrigação, uma proibição, né? Então a gente vai explorar isso melhor, tá bom, gente? Enfim, vamos ver os exemplos do livro aqui que eu acho que fica mais fácil da gente entender aqui. Eu vou abrir aqui na gramática. Quem tem o livro, abra comigo no 7C. Aqui já seria aquela parte azul, tá, gente? Aquela parte que diz grammar lá no topo lá. Quem tem o livro aí vai encontrar na página 138. Vamos ver alguns exemplos. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou soltar aqui no áudio alguns exemplos. 3.34. I have to get up at 7 every day. She has to speak English at work. We don't have to wear a uniform at this school. He doesn't have to work on Saturdays. Do I have to buy a grammar book? What time does she have to get up in the morning?
Alright. Pessoal, aqui temos um detalhezinho bem importante, tá? Quando eu uso I have to na afirmação, que seria aqui, ó, I have to, eu estou expressando uma obrigação. Inclusive, o livro está até trazendo aqui, ó. Nós usamos have to mais o verbo para, aqui, ó, to talk about rules and obligations, para falar sobre regras e obrigações. Por exemplo, I have to get up at 7 every day. Eu tenho que acordar às 7 todos os dias. É uma obrigação minha. She has to speak English at work. Ela tem que falar inglês no trabalho. É uma regra, uma obrigação. Agora, se você falar na negação, se você trocar isso para negação, ele deixa de ser uma regra e ele deixa de ser uma obrigação, conforme o livro está falando aqui, ó. Use don't have to para dizer que não há obrigação, ó. To say that there is no obligation. Então, se você falar para alguém assim, ó, we don't have to wear a uniform at this school. Nós não temos que usar uniforme nessa escola, ou seja, não é uma obrigação. É, né? Eu não tenho a obrigação. He doesn't have to work on Saturdays. Ele não tem que trabalhar nos sábados. Ele não precisa, não tem a necessidade, não tem a obrigação. Então, cuidado. Have to indica obrigação e don't have to não indica obrigação, indica que algo pode não acontecer, pode não ser feito, pode ser, às vezes, opcional. Tipo assim, você não tem que usar uniforme, você pode vir com outra roupa. Agora, se você quiser vir com uniforme, é outra, né? Então, é opcional. Você não tem que fazer isso se você não quiser. Então, o negativo, né? Don't have to, indica que não tem essa obrigação, essa necessidade. Já na pergunta, daí a pergunta meio tá perguntando se tem a necessidade. Tipo assim, eu tenho que comprar um livro de gramática, né? Igual perguntou ali, ó. Do I have to buy a grammar book? Eu tenho que comprar? É obrigatório? Né? Você está perguntando, você quer saber se é obrigatório. Ou então, what time does she have to get up in the morning? Que horas que ela tem que acordar de manhã? Né? Que é a obrigação dela acordar de manhã. Enfim. Então, grava aí, o have to ou you don't have to. Agora nós vamos explorar um pouquinho do must. O must not, you can't. Então vamos ver aqui os exemplinhos. 3.35. You must do your homework tonight. She must clean up her room before she goes out. You must not leave your bags here. You can't bring food into the library. Ok? Agora aqui nós temos também obrigações, ó. Vamos ver. You must do your homework tonight. Você deve fazer o seu dever de casa hoje à noite. You must clean up her room before she goes out. Desculpa ela, né? She must clean up. Ela tem que limpar o quarto dela antes dela sair. É uma obrigação. Agora a gente pode trabalhar uma proibição. Então, são duas formas de proibir. Por exemplo, you must not leave your bags here. Você não deve deixar as suas malas aqui. É uma proibição. You must not. Outra forma de fazer uma proibição é you can't. You can't bring food into the library. Você não pode trazer comida para dentro da biblioteca. You can't. Ok? You can't. All right. Aqui em cima tem as explicações, tá bom, gente? Ó, aqui ele tá falando. Usamos o must para falar sobre regras e obrigações, ou seja, da mesma forma que o have to, que a gente acabou de ver. A gente usa o can't e o must not para expressar, para dizer que algo é proibido ou é uma regra, né? Para enfatizar uma regra, alguma coisa nesse sentido assim. As palavras can't e must not têm um significado similar, tá? Mas can't, ó, aqui tem uma coisa interessante. O can't é mais comum na fala,
Então, não tem problema você falar you must not. Mas o mais comum na conversação seria you can't. You can't. Ao invés de você falar assim, você não deve vestir jeans. You must not wear jeans. Você vai falar you can't wear jeans. É mais comum falar assim. Daí aqui ele está falando que o verbo must pode ser usado para todas as pessoas, né? I must, you must, he must, she must. Não precisa de S. Daí está falando que é parecido aqui o significado do must, do have to. Enfim, gente, depois vocês podem ler esse detalhezinho aqui. Então vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem perguntas, se vocês têm dúvidas. Qual a diferença do must e do should? Boa pergunta. Vamos colocar aqui. O must. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu só arrumar a visibilidade aqui. Aí, ó, gente, vamos lá. O must, a gente traduz por deve, algo que é obrigatório, ok? O should, a gente traduz ele por deveria, algo que seria recomendável, tá? Então tem uma diferencinha. Se você falar para alguém assim, you must stop smoking. O médico fala para a pessoa assim: você deve parar de fumar, senão você vai morrer o ano que vem. You must stop smoking, ok? Ou o médico pode falar assim: you should stop smoking. É o que você deveria parar de fumar, não é bom para você, ok? Então o must ele dá uma enfatizada em algo que é muito importante. O should é mais uma recomendação do que você acha que deveria acontecer. Ok? Tem essa pequena diferencinha aí. Alright. O que mais? Voltando aqui. Gente, agora eu quero testar vocês, ok? Vamos lá, então. Eu quero ver se a gente... Aqui a gente vai usar só o have. Só o have, tá bom, gente? Só o have. Ou na negação, ou na afirmação, ou na interrogação. Tá? Então, ou vai ser have to na afirmação, don't have to, né? Seria a negação. Ou então perguntando, do you have? Does she have? Tá? Eu vou dar aqui uns minutinhos para vocês fazerem essa lição aqui. Eu vou pausar a nossa gravação enquanto isso e vou dar uns minutinhos para vocês. Let's go. Vamos corrigir aqui essa parte, gente, tá? Vamos lá, let's go. Vamos ver. You stop your car at a red light. Será que você tem que parar o carro ou você não tem que parar o carro quando a luz está vermelha, né? É, Aqui o number two parece que você tem que parar, né? Seria a regra do trânsito, né? You have to stop your car. You have to stop your car at a red light. Você tem que parar o carro, né? Será que né? Eu interpretei assim. Eu vi que vocês colocaram ali, a Manuela colocou don't have to. Será que não tem que parar o carro na luz vermelha? Bom, enfim, depois a gente vê se tá certo. Number three. Does your sister, como é ela, né? Então ficaria does your sister have to go? Então aqui é só botar um have to aqui. Então na perguntinha ficou does your sister have to go to Los Angeles for her job interview? Que seria a sua irmã tem que ir para Los Angeles para a entrevista de emprego dela? Ok. A outra situação aqui é do you have to finish this now? Aqui, Manuela, number four é do you have? Do you have? Você não pode usar essa estrutura que você usou aí. Isso daí que você usou é present perfect. Ok? Present perfect a gente fala have you had? Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando do you have to finish this now? Ok? Do qual você está falando? Number four, number three. A gente não usa have
A gente não usa o has quando é pergunta, tá, Emanuel? Number three é uma pergunta, então começa com does. Does your sister have? Porque o verbo volta a ser have. Quando é afirmação, sim, daí your sister has, tá? Bem observado, mas só que na pergunta muda. Então, do you have to finish this now? Que mais? A gente acordar cedo amanhã. Nosso voo parte às 6:30. Então, nós temos, né? Então, seria we have to. Nós temos que acordar cedo amanhã. Que mais? Will, will, work. Ah, Will é o nome da pessoa. Achei que era uma pergunta. Não. Will tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa hoje. E... Ah, não. Aqui, ó. A sua loja está fechada. Então vai ficar Will doesn't have, gente. Doesn't have to. Olha só a resposta aqui, ó. Não tem. Doesn't. Não tem que trabalhar hoje. O Will não tem que trabalhar hoje. Por quê? Porque a loja está fechada. Ele não tem a obrigação hoje de ir lá para o trabalho. Então ficou doesn't have to. Como é ele, a gente trata o verbo com doesn't. Doesn't have. Ok. Que mais? I go now, it's very late. I have to go now. I have to go now. I have to go now, né? Eu tenho que ir agora, tá tarde. E o outro é pergunta. Se é pergunta, eu sei que vai começar com do. Então, o do já vou garantir aqui. Do. Vamos ver o resto, ó. Do we have to go to bed? Have to go to bed. It's only 10 o'clock. Tipo uma criancinha perguntando: Ah, a gente tem que ir pra cama agora? É só 10 horas. Então, do we have to? Do we have to go to bed? Ok? Maravilha, gente. Esse exercício aqui que a gente fez agora equivale somente o verbo have. Agora, no próximo exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai misturar o must, o have, o can't, tá? Então vamos lá. Enquanto isso, vocês vão me dando feedback aí. Dá uma corrigidinha, vê se acertaram, vê se tem alguma dúvida. E a gente já vai pro próximo. O Dair conseguiu aí, Odair? Débora, Daniele, tudo certinho. Eu Então vamos. apanhei, né? Eu apanhei. Eu fiz mais aqui acompanhando o professor agora. All right. Eu tinha feito aqui, mas com bastante erro. Entendi, entendi. Mas agora você entendeu aqui o contexto, né? Entendi, entendi. Alright. Ok, ok. Vamos lá então. Opa, vou ter que apagar esses aqui pra gente poder. Ah, tá. Esse exercício aqui é um pouquinho mais fácil, porque a gente não precisa escrever nada, a gente só vai circular a forma correta, então ele vai te dar sempre. Deixa eu fechar essa outra aqui, ó. Pera aí. Ó, o livro vai dar pra gente sempre duas opções, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. A nossa obrigação é dizer qual que está correto. Se tiver correto uma forma, a gente marca ali, ou então aqui. Tá? Ah, professor, os dois estão corretos. Se os dois estiverem corretos, daí você vem aqui e dá um check aqui na caixinha aqui. Eles vão colocar algumas opções que podem ser usados iguais, tá? Pode ser usado ou um ou outro, tá? Então dá uma pensadinha aí com calma também. Então vamos lá. Esse exercício aqui, então, você só vai dizer qual que é o correto, a forma correta, observando as regrinhas. Se as duas formas estiverem dizendo a mesma coisa, então você clica na caixinha ali, dá um check na caixinha.
Ah, desculpa, gente. Oven quer dizer forno. Forno do fogão, tá? A parte do forno. É... Alguém já terminou? Pra gente corrigir? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui no exemplinho, we don't have to, we must not go to work. Então seria, nós não temos que ir para o trabalho na semana que vem, é feriado, ou nós não devemos ir para o trabalho semana que vem, é feriado. O must not emprega uma ideia, né? Passa uma ideia que é proibido ir trabalhar semana que vem, e não é o caso. A questão é que semana que vem não temos que trabalhar porque é feriado. Então, não chega a ser uma proibição, mas sim uma opção, né? We don't have to go to work. Então, o correto aqui seria we don't have to go to work. Agora a gente vai seguir essa lógica aqui para fazer os próximos, tá bom? Vamos ver aqui. O que que vocês colocaram aí, ó? You don't have to touch the oven. You must not touch the oven. It's hot. Será que você não tem que tocar no forno? Está quente. Ou seja, você tem a opção de tocar, mas você não tem que tocar. A outra opção seria: você não deve tocar no forno, está quente. Então aqui está empregando uma ideia de obrigação, quer dizer, de proibição, porque senão você vai se queimar, né? Então, o correto Isso. seria you must not. You must Você not. não deve. Tipo, você falando para uma criancinha de 3 anos. Você não tem que tocar no forno, mas se você quiser, toque, né? Ou você não deve tocar no forno. Então, você vai ter que usar a proibição, senão ela vai se queimar. Então, seria you must not touch. Quando você usa o don't have to, a pessoa tem a opção de escolher. E já o must not, não, você já está enfatizando uma proibição. Vamos ver o próximo. Do you have to send a photo with your passport form? Ou então, do you must send a photo with your passport form? Aqui meio que é uma pegadinha, tá, gente? Por quê? É, Primeiramente, a pergunta, né? A pergunta eles usaram o do. Quando eu tenho esse do aqui, eu não posso ter esse must, tá? Eu não posso. Ah, ok, Deborah. See you. Bye bye. Até a próxima, ok? Bye. É, Então, quando nós temos o do, a gente não pode usar o must. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar esse aqui. Porém, se fosse numa afirmação, as duas opções estariam corretas. Mas como é uma pergunta e usou o do, então eu tive que usar o do you have to. Eu não poderia falar do you must to. A gente não usa o do com must na pergunta, tá, gente? Muito bem. São regrinhas, né, gente, que a gente vai se acostumando. The concert is free. You don't have to pay. You can't pay. O que vocês colocaram aqui? You don't have to pay. You can't pay. The concert is free. Eu coloquei os dois aí. Colocou os dois, então vamos ver, Odair, ó, vamos ver o que que a frase quer dizer. O concerto, o show é de graça. Você não tem que pagar, você não pode pagar. É proibido eu pagar ou eu não tenho que pagar no sentido de não ser necessário?
ser necessário, é uma É, opção. isso é. Senão você tá implicando a ideia que a pessoa é proibida de pagar. Você é proibido de pagar. E não é o caso, é Hum, só a opção mesmo, ok? tá. Yeah. É bom que a gente vai praticando aqui, Oder. Depois, quando você for fazer aí no seu livro, você já, né, já vai estar mais afiado. Number four. É, number four. I'm late for a meeting. I have to go now. I must go now. I have to go now. I must go now. O que vocês colocaram? Coloquei must not. Must. Must. Só o must aqui, né? Must go now. É... Ah, perdão, é a 4. A 4 eu A, não respondi. A 4. não, a 3, né? Não, a 4, desculpa. A 4, é, 4. É, a 4, a Emanuela colocou must na 4. A Daniela colocou I have. E aqui, gente, aqui eram os dois, gente. Aqui a gente pode circular clicar na caixinha aqui. As duas formas estão corretas. Por quê? Eu tenho que ir agora, eu devo ir agora. Tá expressando uma obrigação, ok? Então aqui era o both. Isso, no sentido que eu tenho que ir agora. Os dois, né? Eu tenho que ir, eu devo ir. Na afirmação, gente, o have to e o must, eles são iguais na afirmação, tá? Na negação que muda. Tá. Number five. Vamos lá, gente. You don't have to leave the door open. You must not leave the door open. The dog will get out. Então vamos lá, vamos entender a frase. O cachorro vai fugir. Must É, not. você colocou must not? Isso. Isso. É uma proibição, não é uma opção. Ah, você não tem que deixar a porta aberta. Não, você não deve deixar a porta aberta. É uma obrigação, né? Uma proibição. Então, must not, correto. O que vocês tinham colocado aqui? Must not. Isso aí, very good. Opa, vamos lá pro próximo, gente. Vamos lá. Só pra gente poder encerrar. Deixa eu ver até que horas são aqui. Eita, 9 horas já, gente. Vamos lá, então. Que mais? You don't have to. Must not come if you don't want to. I can go by myself. E aí, o que vocês colocaram aqui? Já vou traduzir a frase para vocês, só quero ver o que vocês colocaram. Alguma opção aí, Odair? Colocou? Eu não marquei essa, Não professor, não marcou. deu tempo. Hum. Tá. Não deu tempo. A É, Daniela colocou don't have to. Deixa eu ver, a Manuela tinha colocado. Don't have to. Correto, gente. Aqui tá falando assim, ó. Você não tem que vir se você não quiser. Eu posso ir sozinho. Então a pessoa tá falando assim: você não tem que vir se você não quiser. Tá dando a opção para ela de ficar. Se ela tivesse falando assim, you must not come, ela estaria proibindo, mas ela não está proibindo, ela só está dando a opção, ó, você não tem que vir. Vamos pro próximo. You can't use this computer. Você não pode usar esse computador. You don't have to use this computer. Você não tem que usar esse computador. Mas daí tem uma informaçãozinha aqui, ó. It's broken. É, broken. tá quebrado. O computador tá quebrado. Então será que eu falaria, ah, você não tem que usar esse computador, tá quebrado? Ou você não pode usar esse computador, tá quebrado. Ok? You can't. Can't, né? Porque a pessoa, mesmo que ela quisesse usar, ela não ia conseguir. Então, você não pode usar esse computador, ele tá quebrado. Então, a pessoa tá meio que não proibindo, mas meio que avisando que ela não vai conseguir. E por último, you don't have to, ou you can't be very tall to play soccer. É, Será que seria você não tem que ser muito alto para jogar futebol? Ou você não pode ser muito alto para jogar futebol? Será que é proibido ser alto? Ou será que não é O mudo necessário ser alto? sumiu sua voz por uns instantes. Tá. É verdade. Agora que eu vi minha internet que deu uma.
Então, será que eu não posso ser alto para jogar futebol? É proibido ser alto? Ou será que não é necessário ser alto para jogar futebol? Essa é a questão aqui. Eu diria que é you don't have to, né? Você não tem que ser alto para jogar futebol. Não é proibido ser alto, né? Não é necessário ser alto. Os baixinhos podem jogar. Eu colocaria you don't have to. You don't have to. Frase estranha. Essas frases aqui são meio estranhas, meu, né? Os exemplos aqui, ó. Mas vamos ver aqui se a gente acertou, gente. Vamos ver se ficou alguma discrepância aqui ou deu certo. Vamos ver. Must not, have to, don't have to, both, must not, don't have to, can't e don't have to. Tá certinho, pegamos todos aqui. É que às vezes a interpretação da frase realmente é estranha, já aconteceu de eu errar porque a interpretação da frase era uma coisa diferente do que eu interpretei. Mas nesse caso aqui deu certinho, gente. Então, que mais? O que eu ia te falar? Então é isso, gente. Então essa parte da gramática aqui, legal. Vocês vão vir aqui na lição aqui, ó, 7C. Infelizmente, o vocabulário aqui vai faltar, mas não é difícil. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp para vocês poderem fazer aqui o vocabulário. É só para completar com umas. É só colocar as palavrinhas na ordem correta. Deixa eu ver. Daí vocês vão ter um textinho para ler. Esse textinho aqui é sobre. Que é? A melhor maneira de aprender um idioma. Cada um dá aqui uma ideia de como pode aprender o idioma. E que mais? E daí vai ter o listening. Daí eu vou enviar o listening para vocês, mais aqueles links para vocês praticarem online. All right, thank you very much. Oh, thank you, Daniele. Very good, very good. Pessoal, então a gente conseguiu aqui completar o nosso objetivo de hoje. Conto com vocês para estudar durante a semana. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar, tá? Não fiquem com dúvidas. E a gente conversa mais na aula que vem. Hoje a gente não vai conseguir fazer o nosso bate-papo, mas na aula que vem a gente tenta, tá bom? Daí a gente separa os minutinhos no finalzinho que hoje eu acabei fazendo o bate-papo no comecinho da aula, tá? Então, na aula que vem a gente faz no finalzinho da aula. Então, thanks, see you, bye bye, have a good night, see you. Bye bye, thank you. Thank you, Dair, bye bye, see you.